Olá, seja muito bem-vinda a esse primeiro vídeo do curso Meu Corpo, Minhas Reações. Como lidar melhor com tudo isso? E é uma pergunta provocativa, né? A gente vai ter uma série agora de 3 vídeos de introdução e depois a gente começa a entrar numa série de orientações e exercícios. E é extremamente importante que você acompanhe esse processo de orientação para que você tire o melhor proveito dos próximos vídeos, né, das próximas séries de exercício. Então a gente vai começar falando um pouco de como o nosso corpo funciona, de como o nosso cérebro funciona e de como essas reações funcionam. E se a gente então olhar para o nosso cérebro vai responder, né, vai ter alguns sistemas básicos de resposta. E aí a gente pode pensar principalmente o sistema simpático e o sistema parasimpático, né? Mas fica tranquila, porque eu vou estar sempre transformando esses nomes difíceis em coisas simples e cotidianas para serem de fácil entendimento. Então, a hora que eu penso no sistema simpático é esse nosso lado de ação, né? Que acelera o nosso batimento cardíaco, que dilata a nossa pupila, né? Que o olho fica arregalado, é, que deixa a mão fria, né? Então, quando a gente fica muito ansioso, ansiosa, é porque não é porque, né? Junto com isso vem toda essa ativação. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? A ansiedade, algo causa ansiedade, isso gera uma resposta corporal que traz uma série de respostas ansiogênicas e que a gente vai se embolando ali, né? Quando aquilo foge um pouco do controle da situação. Quando a gente está dentro de uma resposta saudável, vamos dizer assim, dentro de um contexto adequado, porque a resposta também sempre vai depender do contexto, então, se a gente pensar, né, não adianta eu botar um vestido de gala para ir no boteco da esquina, vai ficar meio esquisito, né? Assim como eu não vou de bermuda e chinelo a um baile de gala. Então, cada situação tem a sua resposta adequada, né? E nas nossas formas de lidar, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nas nossas reações, não é diferente dessa contextualização, por exemplo, da roupa adequada. Então, a roupa que eu vou trabalhar é diferente da roupa que eu vou para a praia, né? Então, são exemplos simples, mas que ajudam a gente a entender isso. Então, quando a gente pensa em resposta, por exemplo, se eu tenho uma pequena ansiedade ali, preparatória, e eu estou indo para uma apresentação, por exemplo, isso aumenta a circulação sanguínea no meu cérebro, isso deixa o meu pensamento mais rápido, isso me deixa mais ágil, isso me deixa mais capaz de responder com agilidade, com facilidade. E isso é bom. Se isso é extremo, se isso fica demais, se isso começa a me sobrecarregar, se essas respostas começam a me tirar do controle da situação, isso começa a me atrapalhar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desse nível e de onde vem esse exagero, ou isso que parece exagero, melhor no nosso próximo vídeo. Mas então, voltando, a gente tem a resposta do sistema simpático, então, que é essa ação. Então, é o nosso sistema de ação, né? Do outro lado, a gente tem o nosso sistema parasimpático, que é o nosso sistema de descanso, mas que também pode ser o nosso sistema de congelamento. Então, quando a gente está sobre muito estresse que a gente congela, né, é literalmente uma resposta biológica corporal que acontece a partir dessa sobrecarga. Como isso ainda existe nas casas, né, mas as pessoas conhecem menos isso hoje em dia, né, mas é a chave quando você tem uma sobrecarga e aquilo cai, né? É como queimar um equipamento porque você colocou ele no 220, mas a gente tem ali uma chavinha para a gente não queimar, né? A gente congela. E aí depois a gente precisa descongelar, né? Então a gente vai ter do lado simpático, principalmente então as respostas de luta e fuga, né? Então o que me prepara para a ação, seja para lutar contra aquela ameaça, então a gente tem que sempre pensar que o nosso sistema se desenvolveu lá atrás, né? Lá no Homem das Cavernas. Então ou era lutar pela sobrevivência ou era fugir pela sobrevivência, né? E, do outro lado, o momento de descansar, ou, por exemplo, de não dar mais nem para lutar nem para fugir, eu vou congelar porque isso vai
me aliviar o sofrimento. Então, se tem um animal me caçando e eu não tenho mais como escapar, eu congelo porque eu vou sofrer menos nesse processo, né? Então, é um processo natural de anestesiamento do corpo, né? Agora, assim como nessa resposta de ação a gente tem a luta e tem a fuga, nessa resposta de congelamento ou descanso, a gente tem esse extremo do congelamento, mas a gente também tem um outro lado, né? Que esse descanso e essa segurança vem a partir do nosso contato e das nossas relações sociais. Então, o nosso engajamento social, a nossa capacidade de nos conectar com outros seres humanos com segurança, né? Então, isso nos estabiliza, nos tranquiliza, ativa esse lado parasimpático de uma forma positiva, de uma forma saudável, de uma forma que vem pela segurança e não pelo extremo do perigo, né? Não pelo curto-circuito do perigo. Então, por que é importante a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque às vezes eu não estou conseguindo reagir a uma determinada situação na minha vida porque eu estou congelado, eu estou congelada ali em alguma coisa, né? Seja do presente, seja do passado. E esse congelamento vai me impedir de encontrar a melhor resposta, principalmente se esse congelamento vem do passado, né? Da mesma forma, então, se essa resposta de ativação, de ação, está exagerada, isso vai me levar para uma ansiedade exagerada, para uma crise de pânico, né? E o ideal é a gente conseguir navegar. Então, a gente se ativa o necessário para aquela situação. Então, vem um friozinho na barriga, porque eu estou indo para aquela reunião apresentar aquele projeto que eu trabalhei muito tempo, né? E aí, nesse processo, isso me deixa mais ativo, mais disposto, com um pensamento mais rápido também, com respostas mais rápidas. Isso me favorece, e a partir do momento que eu começo a falar e que as pessoas começam a responder e que as pessoas começam a ser amistosas ao meu projeto, aquilo, por exemplo, vai engajando esse lado de calmaria, de engajamento social, de relações sociais saudáveis, né? E aí, então, eu estou navegando entre as duas coisas, né? Da mesma forma, por exemplo, se eu penso uma criança que está ali diante de um pai alcoólatra e esse pai alcoólatra chega espancando a criança, ela estaria, a princípio, nesse lugar de segurança, mas isso é invadido, né, por uma necessidade de luta e fuga, e que muitas vezes, por impossibilidade de luta e fuga, porque como que uma criança vai lutar com um adulto, ou como que uma criança vai fugir do próprio pai, né? Então, essa criança cai no congelamento, né? E isso acontecendo, principalmente se isso acontece repetidas vezes, isso começa a gerar uma série de consequências, né, e de respostas automatizadas. E aí então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no nosso próximo vídeo.